Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! Salve, torcedor tricolor! A novela chegou ao fim e finalmente temos uma notícia pra lá de boa para dividir com vocês. Depois de muita especulação, de tanto diz que me diz nas redes sociais e nos programas esportivos, o São Paulo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Alan Franco. É isso mesmo. O contrato, que terminaria no final deste ano, foi estendido até dezembro de 2028. Isso mostra o quanto o clube valoriza o nosso camisa 28. O próprio Alan Franco comemorou a notícia com a gente. Faz tempo que eu vinha com esse desejo. Graças a Deus deu tudo certo. Estou feliz por estar com minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube, que eu amo. A empolgação dele é visível e a gente sente essa conexão. É um jogador que se identificou com o clube e que pra gente já é de casa. Mas vamos ser sinceros, essa renovação não é surpresa, né, galera? O Alan Franco é peça-chave na defesa do nosso tricolor. Desde que chegou em 2023, ele esteve presente nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil e da Supercopa. E olha só que dado impressionante! O cara já tem 111 partidas com a camisa do São Paulo, com 3 gols e 7 assistências. Ele é o zagueiro do elenco com mais passes para gol. E não é só isso. Ele já vestiu a braçadeira de capitão e, pasmem, tem uma invencibilidade impressionante na Copa Libertadores. São 14 jogos sem nenhuma derrota, com apenas 5 gols sofridos. É mole! O presidente Júlio Casares e o diretor Carlos Belmonte também reforçaram a importância da renovação. O Belmonte ainda comentou que a nossa linha defensiva está toda renovada, com o Ferrarese, Arboleda, o próprio Alan Franco e o Sabino, além da chegada do Rafael Toloi. Isso mostra que o São Paulo está pensando no futuro e fortalecendo o elenco para as próximas temporadas. Agora, quero saber de vocês. O que acharam dessa notícia? Vocês acham que essa renovação era fundamental para a defesa do time? E para vocês, qual a importância do Alan Franco no elenco? Comentem aqui embaixo e vamos trocar uma ideia sobre o futuro do nosso tricolor. Se a gente falou da renovação do Alan Franco, agora a gente precisa falar de um cara que é a cara do São Paulo e que tá de volta com tudo, acirrando a disputa por uma vaga no time titular, Lucas Moura. Sabe aquela sensação de que algo importante tá para acontecer? É exatamente isso que a gente sente com a evolução do Lucas. Depois de um período difícil, com 2 lesões no joelho direito, o nosso camisa 7 tá de volta aos gramados e o melhor, jogando cada vez mais. No último sábado contra o Sport, ele entrou em campo na Ilha do Retiro e jogou por 45 minutos. E não foi só isso, o cara balançou as rédeas, marcando o primeiro gol do nosso empate em 2-2. Ele tá voltando com o pé direito, literalmente. A gente viu a evolução dele passo a passo. Ele voltou a jogar contra o Vitória no Morumbis, atuando por 13 minutos. Depois, na Libertadores contra o Atlético Nacional, foram 29 minutos. E agora, contra o Sport, ele jogou o segundo tempo inteiro. É um crescimento gradual e seguro, que mostra que a comissão técnica está cuidando do nosso ídolo com todo o carinho e a atenção que ele merece. E a grande questão que fica agora é: Lucas Moura será titular contra o Atlético Nacional? O técnico Hernan Crespo colocou o Lucas no lugar do Rodriguinho, o que já mostra a intensidade dessa briga por uma vaga no meio de campo, que hoje conta com Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson. É uma dor de cabeça boa, né, para o nosso treinador? Afinal, ter opções de qualidade no elenco é fundamental para quem busca títulos. O próprio Crespo, em coletiva, despistou sobre a escalação, mas deixou claro que Lucas é uma opção forte. Estou contente por ele, porque fez gol depois de muito tempo. Estou muito contente porque conseguiu minutos em campo. Todos têm a possibilidade de serem titulares, disse o treinador. A gente sabe que o jogo de ida contra o Atlético Nacional terminou em 0-0. Então, a gente precisa da vitória para avançar para as quartas de final da Libertadores. O Morumbi estará lotado, a torcida vai empurrar o time do início ao fim. E a gente precisa que os jogadores entrem em campo com o mesmo espírito que o Lucas tem demonstrado. Então me diz aí, na sua opinião, o Lucas merece a titularidade nesse jogo decisivo?
Quem você tiraria do time para ele entrar? Comentem aqui embaixo e vamos debater essa escalação. A gente já falou do Alan Franco e do Lucas. E agora a gente tem mais uma notícia daquelas que aquecem o coração do torcedor. Ele tá de volta. O ídolo Rafael Toloi já fez o seu primeiro treino com o elenco do São Paulo. O zagueiro de 34 anos, que voltou ao clube na semana passada depois de uma década na Itália defendendo o Atalanta, já se juntou ao grupo no CT da Barra Funda. A gente sabe que ele não vai poder estrear nesta terça-feira, no jogão contra o Atlético Nacional pela Libertadores, porque a inscrição dele aconteceu depois do prazo, mas a torcida está na expectativa de que ele possa ser incluído na lista se o nosso time avançar para as quartas de final, e a gente torce muito para isso. A chegada de Toloi não é só um reforço técnico, também é um reforço de liderança. Afinal, ele tem a cara do São Paulo e a experiência de quem foi capitão e campeão com o clube. O contrato dele vai até o final de 2026, com a possibilidade de renovação automática por mais um ano, o que mostra o planejamento do clube em ter um atleta com essa bagagem para o nosso sistema defensivo. A expectativa é que o nosso capitão esteja pronto para a próxima rodada do Brasileirão, quando o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no Morumbis, e a gente não vê a hora de vê-lo em campo novamente com a nossa camisa. Enquanto isso, o foco total é no jogo desta terça contra o Atlético Nacional. Como a gente empatou em 0-0 na Colômbia, a vitória é fundamental para o nosso avanço na competição. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Hernan Crespo vai usar o treino desta segunda-feira para definir os titulares que vão a campo. E aí, Tricolor, qual a sua expectativa para a reestreia de Rafael Toloi? E você acha que a chegada dele eleva o nível da nossa defesa para o restante da temporada? Comentem aqui embaixo, a gente quer saber a opinião de vocês. A gente está empolgado com a semana decisiva na Libertadores, com a chegada do Toloi, com a volta do Lucas, mas infelizmente a gente precisa falar de um assunto que veio à tona e que de certa forma apaga um pouco o brilho do momento. A gente está falando de uma crise nos bastidores, que apesar de não ter vazado para a grande mídia, abala a estrutura da nossa diretoria. E para essa notícia, a gente tem que dar os créditos à fonte, que é o Alexander Gisbert, que trouxe à tona essa informação. Tudo aconteceu depois do empate do São Paulo com o Sport no último sábado. Aparentemente, o resultado não era o ideal, mas a semana seguiria tranquila até o jogão da Libertadores. Mas não foi isso. Uma mensagem de WhatsApp em um grupo de comunicação com jornalistas mudou tudo. O autor da mensagem foi ninguém menos que o diretor de comunicação José Eduardo Martins. E o conteúdo foi chocante. Vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique, e o presidente segurou. A mensagem, que foi apagada logo em seguida, revelou uma suposta intenção de criar uma notícia falsa para atingir o diretor de futebol, Carlos Belmonte, que é apelidado internamente de Boca. Esse episódio expõe um ambiente de bastidores que é, no mínimo, preocupante. A gente espera transparência, seriedade e profissionalismo de quem comanda o nosso clube. E a mera sugestão de fabricar uma notícia, mesmo sobre a desculpa de piada, mostra um lado que a gente não gosta de ver. A situação é tão séria que uma reunião foi marcada para amanhã para debater o caso. O resultado é incerto, mas uma coisa é clara: a relação entre os departamentos de comunicação e o de futebol, que precisam de proximidade constante, está comprometida. A confiança foi abalada. Se o Martins for demitido, as consequências podem levar tempo para aparecer. Mas e se ele continuar? Como a convivência com o Belmonte será restabelecida? Essa história é um alerta para a gente, torcedor, sobre a importância de fiscalizar não só o que acontece em campo, mas também o que acontece nos bastidores. A gente tem que exigir que a nossa diretoria atue de forma íntegra e transparente sempre. E aí, galera, o que vocês acham que vai acontecer com o diretor de comunicação? E vocês como se sentem sabendo que existe a possibilidade de manipulação de informações dentro do clube? Comentem aqui embaixo e vamos debater sobre essa situação delicada. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do nosso tricolor.